Vencemos e convencemos. Botafogo aplica uma goleada de 4-0 no César Valejo e ganha a primeira na Copa Sul-Americana. Segundo semestre também do ano de 2020. Rapaziada, último jogo em casa. O jogo do Botafogo à noite, meu amigo Alvinegro, minha amiga Alvinegra. Aqui quem fala é Daniel Nogueira, do canal do Nogueira. E tô aqui hoje para falar um pouco sobre esse jogo que acabou agora. Tem cerca de 5 minutos que acabou. Botafogo 4, Universidade César Valejo 0. Foi como eu falei, se você assistiu o pré-jogo aqui, eu falei sobre a questão da disparidade entre os elencos. O elenco do Botafogo e o elenco do time peruano. Inclusive, eu não sabia que era um time peruano, tá? Eu fui ver para ver o jogo, eu achava que era um time chileno, uruguaio, não sabia que era peruano. E muito me espantou sobre a fragilidade que esse time peruano possui, tá? Na transmissão da Paramount+, da Paramount Plus, o João Guilherme ele falou, e o Jorge Nicola também falou, que esse time é o 5º lugar do futebol peruano. E isso me espantou muito, porque é um time muito frágil, gente, é muito frágil. Tá bom, aí o pessoal vai falar, então 4-0 foi um resultado de boa. Não, o Botafogo soube aproveitar a fragilidade do seu adversário. Eu até comentei isso no Twitter, que o futebol é você saber aproveitar a fragilidade do seu adversário. E hoje o Botafogo soube aproveitar a fragilidade do seu adversário. Aplicou 4-0, mas poderia ser muito mais. Poderia ser 5, 6, 7, 8. O Botafogo teve mais oportunidades para fazer mais gols, só que o goleiro deles, um tal de Grados, soube fazer algumas defesas. O Botafogo não sofreu hoje, gente, não sofreu. Se tiveram 3 chutes ou 2 chutes, mas completamente sem perigo do adversário, foi muito. O Botafogo mandou no jogo, do início ao fim. Eu não tenho o que falar mal da equipe do Luiz Castro. Como eu falei, era um time frágil, mas o Botafogo soube aproveitar. Os destaques para mim hoje foram novamente Eduardo, que está jogando muita bola, Dudu Sheik, que está jogando bola demais. Nos últimos 8 jogos foram 7 gols, fase artilheira do nosso meio campo. Lucas Fernandes, que voltou a ser titular na equipe do Botafogo e comandou também o meio campo. Danilo Barbosa, um monstro na defesa e também foi um monstro no ataque. E falar sobre o Tiquinho Soares, né? Tiquinho Soares está fazendo muito gol. Acho que nas últimas 5 partidas ele meteu gol em todas elas e está sendo o nosso artilheiro em 2023. Lateral esquerda, cara, uma baita surpresa com o Rafael. Eu acho que ele ainda tem que ajustar um pouco mais sobre a questão da vontade dele. Eu acho que ele é muito incisivo, ele faz muitas faltas desnecessárias, assim também como o seu companheiro de zaga, o de Plácido, que também faz muitas faltas desnecessárias, é um pouco afobado, ainda tem que melhorar um pouco no cruzamento, mas deu boas escapadas pelo lado direito, juntamente ali com Júnior Santos na primeira etapa e depois com o Gustavo Sauer quando entrou na segunda etapa. De modo geral, o Botafogo foi bem, foi excelente, uma vitória para dar um ânimo, a primeira vitória, como eu falei no início do vídeo, na Copa Sul-Americana. O Botafogo já tinha empatado contra o Magalhães fora de casa, um resultado que dói um pouquinho. O Botafogo tinha um jogador a mais naquela ocasião, que infelizmente cedeu o empate lá para o time chileno, mas graças a Deus hoje deu tudo certo. O Botafogo aplicou uma goleada, precisava dessa goleada, porque como eu falei, a LDU de Quito venceu o Magalhães ontem por 4-0, o Botafogo precisava mostrar dentro de campo e para os quase 20 mil alvinegros que foram hoje ao estádio Newton Santos, que o Botafogo está na competição realmente para vencer. E o Botafogo precisa mostrar esse tipo de futebol que hoje demonstrou durante os 90 minutos. Algumas nuances ali durante o jogo, sim, algumas esfriadas, sim, mas isso é completamente natural de qualquer equipe. O ponto negativo, gente, da partida de hoje está na arbitragem. A arbitragem hoje, a Argentina muito fraca, tiveram 2 expulsos do César Valejo, mas poderiam ter 3, 4. Teve 2 lances de VAR que seriam expulsões diretas e ele sequer chamou. E na hora do pênalti que o Tiquinho converteu, ele ficou 5 minutos para ver uma linha de impedimento que foi inexistente, não precisava ver. O jogador do Botafogo estava a cerca de 3, 4 metros
do último defensor, e mesmo assim ficou aquela coisa maçante de esperar. No segundo tempo a mesma coisa, poderia ter mais expulsos, só que não teve, ele coisou demais, enrolou demais, algumas faltinhas. Então hoje o ponto negativo realmente, além de ter sido a arbitragem, também o time do César Vallejo, que além de ser muito frágil, taticamente, tecnicamente, é um time completamente desleal. Se é por conta do Locabreu, mano, não sei, mas é um time desleal. Bateu muito no Botafogo, como eu falei, foram 2 expulsos, mas poderiam ter sido 3, 4 facilmente. O Tiquinho Soares ficou com uma marca na panturrilha, eu acho que foi no primeiro tempo ainda, com um bagulho absurdo. O cara vai diretamente com a sola na panturrilha e arrasta a chuteira na panturrilha do Tiquinho Soares. E o árbitro não chamou o árbitro de vídeo, e o árbitro de vídeo também não falou nada, e o cara ficou só com o amarelo. Então, completamente desleal o time peruano hoje. Muito triste o que aconteceu, porque poderia ter sido um jogo bem tranquilo. O Botafogo foi um time experiente, não ficou de toque-me-toque, balãozinho, passezinho para um lado, passezinho para o outro. Foi objetivo nas ações dele, e o ponto negativo foi realmente, como eu falei, esse time do César Vallejo, que ficou aí com a fama, né, de pior time que o narrador João Guilherme e o Jorge Nicolas já viram este ano. E a questão da deslealdade, né, que foi um bagulho absurdo. Agora o Botafogo joga o próximo jogo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira, às 20 horas. E depois, pela Sul-Americana, enfrenta a LDU de Quito, para ver aí quem vai ficar aí com a primeira posição, que vai ser a disputa, vai ser essa, gente. Vamos ser sinceros, o time do César Vallejo não vai dar nada, e do Magalhães também não. A gente viu no primeiro jogo que é um time bem frágil também, só que o Botafogo naquela ocasião não soube aproveitar a fragilidade do adversário. Mas é isso, contra o LDU de Quito, o Botafogo vai ter que vencer. É um time enjoado, principalmente lá em Quito, por conta da atitude e tudo mais, mas acredito que o time do Botafogo, assim como contra o Magalhães e contra o César Vallejo, é um time superior no papel e tecnicamente também. Esse foi o pós-jogo aqui do canal do Nogueira. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto aqui do pós-jogo, quanto da vitória do Botafogo também. Então deixe seu like, compartilha com a rapaziada. E se você não for inscrito, se inscreve para dar moral aqui também pro canal, beleza? Um forte abraço, Daniel Nogueira. Isso aqui é Botafogo.